Fala pessoal, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula sobre estudo de soluções e nessa aula vamos falar sobre coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade ele expressa a quantidade máxima de soluto que uma determinada quantidade de solvente é capaz de dissolver e ele varia de acordo com a temperatura. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o coeficiente de solubilidade do NaCl a 20 graus Celsius. Ou seja, se eu tiver outra temperatura, esse meu coeficiente de solubilidade vai ser diferente. Reparem que ele é de 36 gramas a cada 100 gramas de água. O que isso significa? A cada 100 gramas de água, eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl. Ou seja, se eu tivesse 200 gramas de água, eu conseguiria dissolver o dobro, ou seja, 72 gramas. E com base nessa solubilidade, a gente pode classificar as soluções conforme a gente vai ver agora. Então, pessoal, agora vamos classificar as soluções em saturadas, insaturadas ou supersaturadas. Esse gráfico traz para a gente a variação do coeficiente de solubilidade de uma determinada substância em função da temperatura. Tá? Repara que nesse caso, à medida que a minha temperatura aumenta, a minha solubilidade também aumenta. Aqui no ponto A, eu tenho uma quantidade de soluto que é menor do que a solubilidade. Então, significa que eu tenho uma solução insaturada. Aqui no B, repare que eu tenho exatamente a mesma quantidade de soluto que corresponde ao meu coeficiente de solubilidade. Então, eu tenho uma solução saturada. Já aqui no ponto C, eu tenho uma quantidade de soluto maior que minha solubilidade, ou seja, eu tenho uma solução supersaturada. Lembrando que eu estou falando aqui para vocês sempre em quantidade de soluto em solução, ou seja, que está dissolvido, tá bom? Eu vou falar agora um pouquinho melhor sobre cada uma dessas classificações, dando exemplos para poder facilitar o nosso entendimento. Então, pessoal, falando agora um pouquinho melhor sobre as soluções insaturadas. Conforme eu já falei para vocês, nas soluções insaturadas, a quantidade de soluto em solução é menor que o coeficiente de solubilidade. Então, relembrando a vocês, eu tenho a solubilidade do NaCl a 20 graus igual a 36 gramas a cada 100 gramas de água. Tá bom? Repare que nesse exemplo eu adicionei 30 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Ou seja, a quantidade de soluto que eu coloquei é menor do que o meu coeficiente de solubilidade. Ok? Agora, vamos falar das soluções saturadas. Então, gente, nas soluções saturadas, a quantidade de soluto em solução ela é igual ao coeficiente de solubilidade. Tá? Coloquei aqui mais uma vez para vocês em cima que a solubilidade do NaCl a 20 graus é 36 gramas a cada 100 gramas de água. No meu primeiro exemplo, repare, eu adicionei exatamente 36 gramas de NaCl a 20 graus Celsius, ou seja, a quantidade de soluto que eu tenho em solução é exatamente igual ao meu coeficiente de solubilidade, solução saturada. No meu segundo exemplo, eu adicionei 40 gramas. Reparem que agora eu adicionei mais do que a solubilidade do sal. O que vai acontecer nesse caso? Olha, daqueles 40 gramas que eu adicionei, 36 gramas vão ficar em solução e 4 gramas vão formar precipitado. Sabe quando, por exemplo, você vai preparar um refresco ou um café, alguma coisa que você coloca açúcar e fica aquele açúcar lá no fundo? Então, isso é porque você excedeu a solubilidade do açúcar na água. Então, nesse caso aqui, a minha solução continua saturada, porque a quantidade que está em solução é de 36 gramas de sal, porém 4 gramas formaram precipitado. Então, agora, falando das soluções supersaturadas, são aquelas em que a quantidade de soluto em solução ela é maior que o coeficiente de solubilidade. Repare esse caso, eu adicionei 40 gramas de NaCl a 20 graus Celsius e reparem que a solubilidade dele é de 36. Ou seja, eu consegui colocar em solução mais sal do que deveria estar dissolvido. Reparem que não ficou precipitado agora, conforme eu tinha falado com vocês na solução saturada. Ou seja, na solução supersaturada eu vou dissolver mais sal do que eu deveria. A quantidade de soluto é maior do que o coeficiente de solubilidade. Como que eu faço isso? Normalmente, eu preparo a solução em temperaturas mais altas, onde a solubilidade é maior, e eu resfrio essa solução de forma bem lenta e sem agitar a minha solução. Por quê? Isso vai fazer com que mesmo quando a solução resfrie, aquela quantidade de soluto permaneça em solução. Tá? Normalmente, essas soluções supersaturadas elas são bastante instáveis. Se, por exemplo, eu agito a solução, eu acabo fazendo com que forme precipitado. Agora, classificando as soluções quanto ao tipo de dissolução, se ela tem uma dissolução endotérmica ou exotérmica. Bem, uma dissolução endotérmica é uma dissolução que absorve calor, ou seja,
o meu meio ficaria mais frio, tá bom? Nesse caso, a minha solubilidade ela aumenta com a temperatura, ok? É o caso mais comum. E eu tenho também a dissolução exotérmica. No caso da dissolução exotérmica, a dissolução de um determinado material, de uma determinada substância, vai liberar calor, ou seja, eu vou perceber que o meio vai ficar mais quente. E, nesse caso, a minha solubilidade ela diminui com o aumento da temperatura. Tá? E falando na solubilidade de gases e líquidos, é bom que a gente lembre o seguinte, a solubilidade dos gases ela vai sempre diminuir com o aumento da temperatura. O exemplo se você abrir uma garrafa de refrigerante que está quente, você vai ver que vai formar muito mais espuma do que se ela estiver bem gelada. Por quê? Temperatura maior, eu diminuo a solubilidade do gás, isso faz com que o gás saia em maior quantidade e por isso forma mais espuma. Vamos fazer agora alguns exercícios para a gente colocar um pouquinho em prática o que a gente falou hoje. Então, pessoal, o primeiro exercício fala o seguinte, sabendo o coeficiente de solubilidade do sulfato de potássio a 40 graus Celsius, é de 13 gramas a cada 100 gramas de água, classifique uma solução formada pela adição de 2 gramas desse sal em 20 gramas de água. Então, eu já sei que o meu coeficiente de solubilidade eu tenho 13 gramas do meu sal, que é o K2SO4, a cada 100 gramas de água. Reparem que ele disse que eu preparei a solução em 20 gramas de água. Então, eu vou descobrir qual é a quantidade de sal que eu conseguiria dissolver em 20 gramas de água. Fazendo aqui a regrinha de 3, reparem que de 100 para 20 eu dividi por 5, então eu só preciso também dividir isso aqui por 5. Ou seja, 13 dividido por 5, eu tenho 2,6 gramas de K2SO4. O que é importante saber esse é o valor que eu consigo dissolver. Mas reparem que a quantidade que eu adicionei era de 2 gramas. Como eu adicionei menos do que o limite, eu tenho uma solução insaturada. Tudo bem? Então vamos agora para o segundo exemplo. Determine a massa de precipitado formada quando são adicionados 50 gramas de sulfato de alumínio em 30 gramas de água à temperatura ambiente. Tá? E ele deu que a solubilidade de temperatura ambiente é de 160 gramas a cada 100 ml de água. Considerando a densidade da água igual a 1, 100 ml de água corresponde a 100 gramas de água. Tá bom? Então, nesse caso, eu tenho aqui a solubilidade de 160 gramas do meu sal, que é o sulfato de alumínio, a cada 100 gramas de água. Mais uma vez, eu adicionei aqui 30 gramas só de água. Então, eu vou descobrir o X aqui, que é a quantidade de soluto que eu consigo dissolver. Esse X aqui vai dar o seguinte, 48 gramas. Tudo bem, gente? Então, olha agora como fica fácil. Eu adicionei 50 gramas e eu só consegui dissolver 48, ou seja, eu tenho 2 gramas de precipitado. Então, a questão 3 fala o seguinte, a tabela abaixo apresenta a solubilidade do NaOH em função da temperatura. Determine a massa de NaOH necessária para preparar 49 gramas de solução a 50 graus. Então, eu peguei aqui a 50 graus, a minha solubilidade é de 145 gramas do soluto a cada 100 gramas de água. Eu preciso que fique claro o seguinte, esses 49 gramas que eu tenho são de solução, não são do soluto nem do solvente, são da solução. Ou seja, eu posso afirmar o seguinte, que eu tenho 145 gramas de NaOH a cada 245 gramas de solução. Por que isso, pessoal? Pelo seguinte, eu tenho que a massa da solução é a massa do soluto mais a do solvente. Ou seja, eu tenho 145 gramas do meu soluto mais 100 gramas do meu solvente, já que são 145 gramas do sal a cada 100 gramas de água. Perfeito? Ou seja, já fica claro para a gente, toda vez que eu falar na massa da solução, é só eu somar a massa dos dois. Nesse caso, eu quero descobrir para 49 gramas de solução, que vai ser o meu X. Então, pessoal, para poder facilitar a nossa conta, eu vou usar uma proporçãozinha, tá bom? Qual é a minha lógica? Se eu pegar daqui para cá e eu multiplicar por 2, eu tenho aqui 245 vezes 2,
dá 490. Eu posso dividir por 10, que vira 49. Então, é só fazer a mesma coisa desse lado. Vou multiplicar por 2 e eu vou dividir por 10. Isso aqui vezes 2 vai dar 290 dividido por 10, 29 gramas de soluto, ou seja, de NaOH. Tá? Quem não gostar de fazer essas proporções, problema nenhum, tá? É só resolver a regrinha de 3 mesmo, multiplicando o cruzado. Beleza? E para a gente terminar, vamos para o número 4. Uma solução saturada de cloreto de amônio foi preparada a 80 graus Celsius, utilizando 200 gramas de água. Posteriormente, essa solução sofre resfriamento sob agitação até atingir 40 graus Celsius. Determine a massa de precipitado formado. Então, vamos começar com a temperatura que ele iniciou, que era de 80 graus Celsius. A 80 graus Celsius, minha solubilidade é de 60 gramas a cada 100 gramas de água. Então, eu tenho aqui 60 gramas do meu sal, que é o NH4Cl, a cada 100 gramas de água. Tá? E ele disse para mim que o que eu utilizei foram 200 gramas de água. Logo, X aqui que eu vou descobrir é o dobro, né? Então, tem ali 120 gramas de NH4Cl, ou seja, de cloreto de amônio, em solução. Qual é o problema? Depois disso, eu resfriei a solução. Quando eu resfriei a solução, a minha solubilidade diminui. Vocês lembram que eu falei que para eu poder manter em solução, normalmente eu não posso agitar, e a questão falou que eu agitei a solução. Tá? Então, eu vou descobrir agora a 40 graus Celsius qual é a quantidade que ele consegue dissolver. A 40 graus Celsius, eu tenho meu coeficiente de solubilidade igual a 40 gramas a cada 100 gramas de água. Ou seja, são 40 gramas do meu sal a cada 100 gramas de água. A quantidade de água continua a mesma, os mesmos 200 gramas. Eu vou descobrir agora a quantidade de sal que eu continuo dissolvendo. Repare, de 100 para 200 eu dobrei, então aqui eu também dobro, eu tenho 80 gramas de NH4Cl que eu continuo conseguindo dissolver. Então, gente, para a gente conseguir descobrir qual é a quantidade de precipitado que eu vou formar, é simples. Eu vou pegar a quantidade total de sal que eu tinha, que era de 120 gramas, e eu vou diminuir da quantidade que permaneceu em solução, que é de 80 gramas. Ou seja, eu tenho aqui 40 gramas de precipitado. Beleza? Então, a gente termina por aqui essa aula. Na próxima aula, vamos falar sobre as concentrações das soluções.